Este vídeo é uma retratação minha a toda a crítica que já fiz a Dragon Ball. Que obra incrível! Diante da enorme popularização dos animes da última década até hoje, Dragon Ball passou a sofrer mediante das comparações com as demais obras, críticas justas e críticas injustas. Esse fenômeno que ocorreu se deve muito pela existência da fase Super, que para mim é um acúmulo de má decisões. Embora o mundo expandido, da forma que foi, eu realmente achei genial, ao menos quando paramos no campo das ideias, antes da execução. Era inevitável que a fase Super sofresse, pois estávamos diante de uma era de sucesso de tantas outras obras incríveis, cujo ritmo era totalmente diferente, a abordagem, a escrita, a tendência era outra, mesmo que Dragon Ball carregasse consigo toda a sua potência em seu nome. Mas olha só, isso por si só foi um bem e mal para a obra, pois teríamos ali um choque de gerações. Agradar uma quase que inevitavelmente desagradaria a outra, principalmente pelo enorme contraste negativo com a fase Z, cuja boa parte da fandom se aficionou pela obra. A regressão dos traços, a infantilização, a ausência de maturidade de forma geral e a regressão de toda a construção de muitos personagens fez com que esta fase fosse um divisor de água entre os fãs, mesmo que mediante o sucesso absoluto do Torneio do Poder, do qual ocasionou um dos eventos mais incríveis já vistos no quesito entretenimento, de pessoas se reunirem em larga escala para presenciar o último capítulo da luta. Diante disso tudo, tratarei apenas de comentar a fase Z em minhas retratações, e gostaria de iniciar tratando de uma enorme falácia que é tratar Dragon Ball como uma obra rasa. Sim, falácia, pois a obra recebeu tantas falsas verdades sobre ela que se tornaram falácias repetidas sem sequer serem questionadas. Mas o que necessariamente irá definir uma obra ser rasa? Para mim, particularmente falando, é a ausência de tratar seus elementos de maneira mais a fundo. Mas, entenda, eu não quero que toda obra seja um Hunter x Hunter em power, em poder. Eu não quero que toda obra seja um One Piece em world building. Não é necessário que seja todas um Berserk em consequências, ou um Monster em profundidade de personagens, mas é necessário que o que é jogado em cena seja tratado além da superfície. Não exista só por existir, de apenas uma pequena razão, pois muitas vezes o simples se sai melhor do que aquilo que é complexo. Então Dragon Ball se encaixa onde? Eu digo que no simples, de forma perfeita. Uma obra contém vários elementos para desenvolver seu mundo, sua história, e o que é mostrado no visual é o início de tudo. E Akira trata muito bem o visual de sua obra. Os Saiyajins, a raça que protagoniza, são guerreiros que vivem de batalhas. A cada batalha mais próxima da morte que se recuperam, eles ficam mais fortes. Então, evidentemente, seus traços tendem a se tornarem maduros cada vez que fiquem mais fortes. Isso fica evidente tanto no Goku quanto no Vegeta ao passar do tempo. Além disso, as vestimentas dos Saiyajins nos mostram o quanto sua raça se preocupa em campo de batalha. Suas naves de transportes sendo pequenas para levarem guerreiros de forma solo aos planetas, com tecnologia suficiente para garantir a viagem e sobrevivência de um bebê da raça. Até mesmo quando somos apresentados a Namekusei, aonde não sabemos sua história, mas notamos suas particularidades, e quando descobrimos mais à frente que o planeta sofreu de uma crise climática, passamos a entender o motivo de seu visual. Tudo se encaixa. Assim também como as diversas raças distinguem muito em aparência, como o próprio Freeza, que se assemelha muito em suas transformações a um alien, como famosamente representado na franquia de mesmo nome em Hollywood, o que é curioso, pois apesar da diversidade da Terra, Namekusei era algo novo, era outro planeta, eram como aliens, e nada melhor do que o seu vilão principal retratar este visual que representa muito bem isso. O que eu quis passar com isso tudo é que Akira escreve o mundo através do visual, assim como tantos outros autores, mas que com o passar do tempo, isso vem perdendo um pouco. O visual é uma peça-chave num personagem. Eu me recordo que quando li as artworks de ReZero, o ilustrador afirma que desenhou Subaru pensando nele como um figurante. Naquela hora eu não entendi, mas quando parei para pensar e ver o sentido nisso com a história, tudo para mim fez sentido. Diante disso, Akira consegue padronizar visuais e, ao serem mudados, atribuir junto ao avanço de poder, como no caso do Super Saiyajin, que veio a popularizar as transformações em outras obras. No ponto visual, gosto de destacar os Scouters, apetrechos usados para medirem o poder do adversário, mas que foi tão útil na obra quanto fora. Fora, pois Akira garantiu debates intermináveis de níveis de força dos personagens entre os fãs. Dentro da obra, pois ele demonstra a preocupação dos Saiyajins e do próprio Freeza em medir o poder de seus oponentes. Até este conceito começar a ser quebrado com o tempo,
à medida que os personagens evoluíam, e a evolução dos personagens evidencia este domínio que Akira teve em sua obra. Não é regra, mas em maioria das vezes, o progresso de poder de um personagem avança a cada arco, havendo um treinamento ou um time skip ou os dois ao mesmo tempo entre um arco ou outro. Já em Dragon Ball, isso pode ocorrer durante o próprio desenrolar do arco e das batalhas. Os Saiyajins possuem o Zenkai, uma benção para uma raça guerreira. A cada batalha perto da morte superada, mais forte eles ficam. O uso de Akira para isso se torna melhor a cada arco. Akira, ao optar que Goku deixe Vegeta fugir naquele momento, na saga Saiyajins, trabalha em 3 desenvolvimentos da história. O primeiro, que Vegeta retorne mais forte posteriormente graças ao Zenkai. O segundo, que Vegeta seja nosso guia Namekusei para esta apresentação de Novo Mundo, trazendo toda a trama envolvendo Freeza, o planeta Vegeta, o próprio Vegeta e a lenda do Super Saiyajin, já que Vegeta era um personagem que tinha um conhecimento muito maior da obra como um todo, dentro daquele universo. O terceiro, que se inicia ali o primoroso desenvolvimento de Goku. Diante disso, vemos Vegeta estar mais forte, mas muito longe de Freeza. Então a escada de oponentes se inicia. E Akira fazia isso muito bem, pois um fato é, Goku era o mais forte e a luta final pertencia a ele. E aqui, não há nenhum problema nisso. Toda obra é assim, os protagonistas tendem a salvar o mundo. Mas no caminho disso, os guerreiros Z e Vegeta sempre teriam seus momentos, e graças a essa escada de oponentes, podemos vê-los em ação diversas vezes, seja contra Nappa ou seja contra os soldados de Freeza. E à medida que cada batalha passava, víamos inimigos mais fortes. Isso garantiu a Vegeta, após enfrentar Zarbon, sofrer um novo Zenkai e voltar ainda mais forte, assim como Gohan mais tarde encarar Freeza, o garantiu também voltar mais forte graças ao feijão Senzu dado por Goku, ou anteriormente, com o ancião aumentando seu poder, ou até mesmo Piccolo ao se fundir com Neiu. Nestes pontos, notamos como Akira não jogava de lado seu panteão de heróis, e quando eu disse que Akira trabalhava várias coisas, vejam só, Vegeta passa a ser mais flexível à medida que suas dificuldades aumentam. Digo, seus inimigos sejam mais fortes, fazendo com que não descarte a ideia de lutar ao lado dos guerreiros Z, mesmo afirmando que depois os matariam. Mas notamos que quanto mais isso se repete, mais amigável de certa forma Vegeta se tornava, ou utilizando outra palavra, mais humano. Piccolo, que desde que treinou Gohan se tornava menos maligno, se torna um só com Neo e passa a não ser só mais forte, mas mais preocupado com a honra de seu povo, com os Namekuseidins, enquanto ambos se tornavam mais humano entre aspas, à medida que ficavam mais forte. Goku era o inverso. Goku, a cada novo treinamento, a cada novo Zenkai, a cada nova luta, se tornava mais Saiyajin. E esse seu lado Saiyajin o fez ser misericordioso com Vegeta, o fez ser arrogante e prepotente contra as forças Ginyu, o fez até mesmo ser misericordioso com Freeza. Mas aqui, neste ato, existe um detalhe. Goku estava já em Super Saiyajin, ele sabia da sua superioridade quanto a Freeza. A boa parte da luta, após o despertar do Super Saiyajin, ele segurou Freeza para seus amigos fugirem do planeta. O ato de misericórdia a Freeza é porque ele se recusava a matar seus inimigos caso sua ameaça pudesse ser contida por ele mesmo, Goku. Veja bem, contra o Raditz, Goku o segurou para ser morto, pois não havia outra escolha ali. Era a única forma de salvar seu filho e, por consequência, toda a raça humana. Contra as forças Ginyu, já derrotados, ele se enfurece com Vegeta que os mata, pois para Goku não havia necessidade daquele ato de Vegeta. Assim como lá na frente, para enfrentar Cell, Goku se empolga, a princípio, pois acreditava em sua força, na de Vegeta, ou do próprio Trunks, que veio do futuro apresentando tudo aquilo para Goku. Não há irresponsabilidade nesses atos, ele é um guerreiro da raça guerreira com extrema confiança em sua força. Mas o ato de misericórdia a Freeza é diferente do ato de misericórdia ao soltar a cauda de Raditz. O segundo, Goku fez por ingenuidade e inocência. No primeiro, ele sabia que podia deter Freeza a qualquer momento. Desta maneira, Goku se distanciava de sua humanidade e se aproximava de seu lado Saiyajin quanto mais forte ficava, sendo o ápice contra Cell, ao ficar despreocupado enquanto seu filho enfrentava Cell. Mas Goku tinha plena confiança em Gohan, ele o treinou para isso, e para um Saiyajin, um pai Saiyajin, querer ver seu filho sendo mais forte é uma honra imensa, acredito eu. Destas maneiras, é possível entender as decisões de Goku, que mesmo fissurado por batalhas, antes da batalha contra Cell, garante a Tite que após aquele momento Gohan estudaria. Ele conseguia entender a humanidade de Tite e de Gohan,
quer uma realidade de vida diferente da sua. E Gohan se distanciar do caminho de guerreiro não é um erro também ao personagem. Ele é uma criança humana comum, que forçadamente foi introduzido a este mundo de batalhas. Diferente de seu pai Vegeta, seu sangue mestiço não o torna tão fissurado a ser forte quanto os dois que são puros. E as evidências da diferença entre a raça pura e os mestiços não para somente aí, mas no visual também. Veja como Akira faz um paralelo contrário de desenvolvimento entre Goku e Vegeta. Como um fato bobo, talvez não intencional, de a primeira esfera que Vegeta adquire em Namekusei ser a de 4 estrelas, assim como Goku ganhou a esfera de 4 estrelas de seu avô. Esta ânsia por batalha está presente também nos demais personagens. São todos guerreiros. Vale lembrar que Kuririn hesitou matar número 18 quando podia, e ali impediria Cell de alcançar sua forma perfeita, assim como Vegeta permitiu o mesmo Cell atingir sua forma perfeita para satisfazer seu ego, testar o seu poder, sua força como Saiyajin que ele acreditava ter superado, assim como os próprios guerreiros se respeitavam em turnos de batalhas muitas vezes contra os inimigos que apareciam. E Cell é a evidência do quanto os genes de um Saiyajin o fazem buscar serem os mais fortes, a perfeição, a ânsia por testar sua própria força. E Frieza antagonizava diretamente por submeter o príncipe da raça guerreira a ser seu escravo, sendo o antagonista perfeito. Ou os próprios androides, que representavam uma ambiguidade em suas ações, uma certa humanização, sendo o melhor exemplo o Android 16, considerado uma falha para Gero, mas sendo aquele com uma força imensa, capaz de reconhecer a beleza da natureza. Além disso tudo, Akira foi mestre nos visuais e seus traços, como já dito dos Saiyajins, mas ao ler sua obra, notamos coreografias incríveis, quadros limpos e entendíveis, e o anime teve uma adaptação à altura, contendo detalhes técnicos que até mesmo obras atuais não se fazem o capricho de terem. Dentro de tudo isso, me abdiquei de comentar sobre as lutas por serem tantas, todas com suas particularidades de técnicas, o que enriquece e muito a obra. A luta entre Goku e Vegeta é um patrimônio cultural dos animes, cara. É a perfeição, é incrível em todos os sentidos possíveis. Eu poderia estender para Saga Buu, aonde podemos ver a regressão de Vegeta ao seu orgulho, o que é coerente. A passividade da Terra é chata para quem cresceu em batalhas, no caso de Vegeta. Seu ato de revolta é genuíno e sincero e nos garantiu uma luta incrível e um momento incrível na obra. A Saga Buu consegue trazer fechamentos muito belos a diversos personagens, como o fato de Vegeta reconhecer que Goku é o mais forte, reconhecer a sua força e abdicar de vez daquele orgulho bobo que o prendia desde o início de sua apresentação na obra, ou também como o fato do próprio Buu gordo ser contido por Mr. Satan, através de palavras e de certa forma o amor na amizade que se formou, enquanto os demais não conseguiram deter nem mesmo com todas suas forças. Enfim, há muito ainda que pode ser dito. Acredito que consegui pontuar para mim o que é não observado na obra de maneira geral. Acredito que boa parte das críticas são infundáveis, mas justas, se aplicadas à fase super. Enfim, é isso. Akira foi um gênio. Se você curtiu esse vídeo, curta, comente e compartilhe, vai ajudar muito no crescimento do canal. Deixe sugestões de arcos, se quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre cada arco, deixe aí no comentário também. Conto com o apoio de vocês, eu sou o Rafa e essa é a Otakulogia.